Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Upload Geek aqui comigo, Brian, e também com Rider Sky, tamo junto neste planeta louco. É isso aí, galera. Hoje a gente tem um tema que empolga bastante a mim e ao Rider Sky, que é questão de sistemas operacionais, né? E esse tema foi baseado em uma notícia, né, que fala que a Google prepara um Android para PC em parceria com a Qualcomm. O projeto cria o sistema unificado para desktop e desafia o Windows no mercado. Então o bate-papo vai ser justamente baseado nessa notícia, né, que finalmente teremos um Android desktop. Mas será que pode dar certo? Será que pode dar errado? O que vai ser necessário para esse sistema ser um sucesso? É isso que a gente vai debater no podcast de hoje, né, Red Sky? Exatamente. E a Google tem errado muito a mão em algumas coisas, em alguns projetos, né? Então, assim, esperar que esse projeto aí, né, no decorrer do podcast, nós podemos aí destrinchar, né, várias informações. Então, fique aí até o final. Então, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, o Upload Geek, né? O podcast do Upload Geek, dentro do Acelera Nerd. Então, seja bem-vindo e vamos que vamos destrinchar. Isso aí. Bom, vamos começar aqui, né, Red Sky, falando justamente do próprio Android em si, né? Antes dele se tornar um desktop agora, todo mundo já está acostumado com o Android no seu smartphone, né? No seu celular. E, cara, é interessante a gente ver toda a trajetória do Android, né? Porque o Android, quando ele começou, ele não era um sistema tão bom quanto ele é hoje em dia, né? Hoje ele está muito mais versátil, trava menos, tem uma performance melhor. Mas, em compensação, também a maioria dos smartphones estão vindo com bastante memória RAM, bons processadores e tal. Vamos começar comentando sobre isso. Em Brian, eu lembro que quando eu tava... foi em 2011. Foi o meu primeiro contato com Android. 2011 para 2012, algo do tipo assim, se não me engano. A gente era viciado ainda, estávamos acostumados com o celular ainda, né? Ou aqueles outros, né? Sim, os antiguinhos, né? Java. Sim. A Nokia. Aí eu lembro que eu comprei, assim, digamos, esses primeiros smartphones, né? Digamos assim, né? Ou da Nokia. Aí eu lembro que eu comprei um Nokia C3. Eu comprei na farmácia que eu trabalhava, mano. Uma farmácia vendendo celular, hein? Puxa, que viagem! Caraca, velho, essa é a primeira vez que eu vejo uma farmácia vendendo celular. Doideira. Todo mundo começou a vender. Aí eu tive um iPhone também. Nossa, aquela época do iPhone, do MP3, MP4, MP5, MP7. Sei lá, era tudo novo, entendeu? Nessa época. Cara, aí eu peguei o Galaxy 5. Foi o primeiro meu que fiz uma troca nesse celular. Cara, foi paixão à primeira vista. Eu falei, nossa, velho, que sistema é esse? Eu, caraca. Tipo, eu lembro que alguns celulares touch na época era lento pra caramba, por causa do sistema operacional. Acho que era um Java, era na base Java, mas tinha muita coisinha, sabe? Você clicava assim, não era tão, não foi tão sensível ao toque, né, digamos assim, né? Sim, não era tão adequado ali, né? Exato. Você pegava alguns celulares da época, mesmo os piratão, ou alguns que lançavam assim, que não tinham Android, você sentia uma certa dificuldade de responder, assim, sabe? Aí eu tive esse meu Galaxy 5, meu primeiro Android. Assim, resumindo aqui pra vocês. Cara, foi pra primeira vista. O pecado do celular era ter pouca memória interna. Eu lembro que era 256 MB de memória interna. Aí você tinha que colocar um cartão de memória, né, de 1 GB pra ajudar, porque você tinha que ficar instalando e enviando metade pro cartão de memória. Então, tipo assim, uma parte sofrível. Você lembra, né? Uma parte ficava no Android, no armazenamento interno, e outra parte você tinha que jogar pro cartão de memória. Cara, era dificuldade para você instalar muita coisa. Era só aquelas funcionalidades mesmo que tinha nele, padrão dele. De resto, pelo amor de Deus, era uma luta, velho. Cara, eu lembro que era bem chatinho, né? Essas questões aí de usar, ter que colocar um cartão SD e não dava pra instalar o aplicativo diretamente no cartão SD, né? Só anos depois ali que o Android deu uma evoluída, você podia instalar diretamente nele, né? Era foda. Mas você vê que era experimental, né? Era um sistema, assim, bem experimental, né, pra época, né? Eles acertaram. Foram evoluindo. Copiaram a Apple, né? Com certeza. Foi uma Ctrl-C, Ctrl-V da versão open source, né? Da versão gratuita, né? Com certeza. Assim, compensa. Valeu a pena, né, cara? Então,
Aí depois vieram os celulares, a Nokia errou, a Nokia insistiu em ter seu próprio sistema operacional, que acabou depois futuramente vendido para a Microsoft, né? A Microsoft cagou. Cara, o Symbian, ele, apesar de tudo, minha esposa teve um celular com Symbian e ela fala assim que era um sistema muito bom, não travava, era responsivo, era rápido. Ela fala até que lembra um pouco ali o sistema da Apple, quando era muito bom, né, também 100%. Apesar de que da Apple hoje em dia aparentemente ainda é um sistema ainda que bem responsivo, né? Mas assim, ela sentia bom, que era bom. Sim, sim. Ela falava que era legal, era um sistema muito bom ali, bem responsivo, funcionava bem. Só faltou mais suporte de terceiros, né? Acho que o que matou o sistema. Mas é igual você falou, quando foi vendido pra Microsoft, acabou. Exatamente. Então a Nokia, infelizmente, né? A Nokia, ela mexe com outras coisas, né? A Nokia tá ativa até hoje, né? Tá viva. Só que o departamento de celular, né? Ela já não mexe mais, né? Que nem a LG também, né? Parou também de mexer com televisão, com celular. A Siemens, né? Também, que outra marca boa também de celular. Ah, lembro do Siemens, lembro. Não, meu primeiro celular foi um A58 da Siemens. Um polifônico. Caraca, clássico. Então falar assim se você fala de Android, você traz uma coisa para quem gosta de tecnologia, sistema operacional, né? Que nem nós gostamos, né? É uma coisa demais, cara. O grupo de sistema operacional. Com certeza. Ou paciência que eu diga, né, mano? Cara, nem fala, velho. A gente usou Linux tanto que pegamos tudo quanto é erro que vocês imaginarem, cara, de Linux. Cara, assim, como usuário, velho, eu falo assim, se uma pessoa comum não. Se fosse uma pessoa comum, acho que nunca mais usaria, velho, o Linux, tá ligado? Com certeza. Entendeu? Apesar que a gente cabeça dura. Quando você fala de sistema operacional, qual a vantagem do Android? Por que ele facilitou esse crescimento assim grande, né, no mercado? Porque ele era grátis, então qualquer empresa, né? Acho que o cara que desenvolveu criou o Android, né? Ele acho que depois o Google meio que fez parceria, não sei. É gratuito, qualquer empresa pode pegar e criar seu próprio Android. Só que a Google se apossou, né, do código em si, né? Ela tá querendo fechar, né, agora também o sistema, né? Exatamente. Então, assim, não sei como é que ficou o Android em si, a não ser se a outra empresa criar, que nem a MIUI, né, da Xiaomi, né? Ela tem o MIUI OS, né? Exatamente. HyperOS hoje em dia. Mudou, é o Android, só que digamos que é outra distribuição Android, entendeu? O kernel ali é Linux, mas a base é Android, né? Porque o que difere, na realidade, o que é o sistema operacional? Linux é o kernel, né? No caso ali é o núcleo, né? Então, assim, é o principal. Então, assim, você tem, com aquele kernel ali, você pode, com conhecimento, você pode criar, baseado em vários sistemas operacionais, né? Que daí, só explicando pra galera. Android é baseado no o kernel Linux, né? Que daí as empresas foram adaptando e diferencia-se um pouco do Linux tradicional. Por quê? Eles vão colocando camadas e camadas dentro do sistema operacional que fica bem diferente, entendeu? Então, se você instalar um Android no notebook, você vai perceber a diferença quando você instala o Linux. Aí, para você conseguir fazer com que ele tenha um comportamento de Linux, aí você tem que modificar, tem que adaptar camadas no sistema para ficar parecido, entendeu? Então, essa é coisa de... Por isso que quando você tem um sistema Android é feito para celular, né? Exatamente. Né, então, assim, exatamente. É diferente. Então, inclusive, Brian, eu tentei baixar esses dias, fazer um teste com um sistema operacional baseado no Android que o pessoal modifica, né? Cara, pensa na dificuldade que tem de suporte, o hardware. No início parece normal, mas daqui a pouco mais dá os problemas, entendeu? Só vai piorando, né? Vai piorando, entendeu? Cara, uma coisa também que eu acho que polemizou esses dias, né? Que a gente até chegou a falar no Fichas na Mesa, que é o nosso programa de notícia aí, que acontece geralmente quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, aqui dentro do Acelera Nerd, né? Que a gente falou sobre a questão do sistema estar fechando, né, as portas para APKs, que é o que você podia instalar aplicativos fora da loja da Google, né? Fora da Google Play Store, né? Só que agora não, agora eles querem fechar justamente para ter segurança, igual é na Apple, né, que é bem mais fechado o sistema. E ainda tem esse lance, né, tá fechando para todo mundo. Então assim, essa notícia do Android Desktop,
ao mesmo tempo que é uma notícia boa, ela é um pouco preocupante também, né? Vou aproveitar para puxar agora o próximo tópico, né, Red Sky, que é justamente a preocupação de... Vamos para o ponto positivo. O ponto positivo é que é um sistema já estável, tem muito suporte, muita empresa apoia o sistema, né? Pode ser um novo concorrente do Windows bacana, muito bom para funcionar e tal. Além de você poder jogar todo o jogo que tem né, na Google Play Store. Agora, ponto negativo. Não teremos Steam, provavelmente, Epic Games e Google, outros sistemas que tem no Windows, né? De loja de jogo. A Steam já tá rodando? No Android normal tá. Mas será que vai ter um suporte a longo prazo? Será que a gente vai conseguir, assim, tipo... Porque a Steam, ela funcionava no como é que é? No Chrome OS, né? Só que aí ela tirou o suporte do Chrome OS, não dá mais pra você jogar os jogos da Steam no Chrome OS. Então será que ela não pode fazer isso com o Android? Essa é a preocupação, entendeu? No futuro ali. Termina teus tópicos aí que eu já vou vir com a sua teoria, né? Não, então, é só isso mesmo, é falar dos pontos positivos e pontos negativos. Assim, na minha opinião, o ponto positivo é justamente o sistema, que é um sistema mais estável. Ponto negativo seria que é um sistema Linux que tem vírus, né? Então, tecnicamente, estaria até competindo no Windows nesse sentido, né? Mas, por outro ponto positivo, a gente teria um sistema que não ficaria preso ao Windows, né? A gente até falou sobre o Windows 11 que está gerando muita polêmica, muito debate, coisas negativas que a gente até comentou no podcast número 32. Inclusive, ouve lá o Upload Geek 32 para vocês terem uma noção do quanto o Windows, né, tá sendo negativo, principalmente agora no 11, né? E o Android Desktop pode ser a solução, né, Red Sky? Pode comentar aí o que você ia falar. Cara, eu analisando assim, como o tempo que eu já mexo com o sistema operacional, a estrutura que se vir, aquela coisa, o Android tem que, se ele quer um desktop, ele tem que pensar também tanto o empresarial quanto o usuário comum, né? Para o usuário comum, é interessante, desde que as funcionalidades, como você já tem já o Word, a questão se for usar os mesmos aplicativos, né? Se como eu posso dizer, se as mesmas funções, os aplicativos rodar bem no desktop quanto no smartphone, entendeu? Aquele famoso híbrido, entendeu? Se tiver o híbrido perfeito, que nem o Switch o Nintendo Switch, né? Você colocou, você adaptou o desktop, o aplicativo ali se adapta, se o sistema é bem nisso. Então a minha preocupação o ponto negativo será que, por exemplo, um jogo que você lançar para o smartphone no Android desktop vai ter o mesmo desempenho, vai ter a mesma, você entendeu? Aquela resolução. Então, assim, isso que eu gostaria que eles tomassem muito cuidado, que é o que mais pesa. Porque, agora, cara, se sair perfeito, Brian, aquela questão de o Android desktop ser aquele sistema operacional que a gente tanto queria, que é aquele que seria o nosso Windows Phone, né, que a gente queria, né? O Linux que a gente tanto queria também. Tipo, porque a gente tem o SteamOS agora que tá cada vez melhorando, mas a gente ainda não tem aquele Linux que é tão popular. Por mais que o SteamOS esteja crescendo, ele não é popular a Adobe quer trazer o pacote Adobe pro SteamOS. Não, mas existem ferramentas da Adobe, até o próprio Photoshop, para Android, cara. Então, assim, imagina Android Desktop. Exatamente. Então, agora imagina só, tudo isso incluso. Aí, finalmente, a Adobe se preocupa, lança a sua versão para Android Desktop, né? Tendo compatibilidade para o sistema. A Steam também se preocupa também. As empresas começam a ver, caraca, ó, já chegou o mercado. Olha, eu falo para você, o Windows 10 tá matando a Microsoft. Porque com a falta de suporte agora, com esse cancelamento, a galera tá procurando o Linux, né? Linux ou voltando pro Windows 7. Sim, que é perigoso. Perigoso, galera. Só ficar a dica aqui. Agora vem aí, final de ano, galera, de graça, o Google lançou qualquer computador, compatível com qualquer computador, os drives estão ok, só instalar o Android. Aí esse Android Desktop, ele é compatível com os drives de impressora, ele é compatível com os drives de vídeo, entendeu? A preocupação é isso, entendeu? É os drives. Agora, já imaginou você poder colocar o Android em um computador velho? Digamos que o mínimo que o Android Desktop exige é 4 GB. Tanto de gente que vai querer tirar o Windows, entendeu? Exatamente. Só que, ponto positivo, qual a vantagem? Vai ser um sistema bacana, vindo do Google, né? Nessa expectativa toda, vai ter aquela compatibilidade legal. Olha, que venha perfeito, porque eu acho que ele vai ser mais perfeito para notebook. Ele não vai ser tanto para
para PC Game, entendeu? Acho que vai ser mais um desk. Talvez, tomara que seja, né? Igual o Chrome OS, né? Se for igual o Chrome OS, então... O ponto negativo, cara. Agora é a minha parte de falar ponto negativo. Pela popularidade do Android, vinda pro desktop, o que vai ter de vírus? O que vai ter de golpe? O que vai ter de aplicativo lixo? A Play Store vai ser um lixo, entendeu? Então, assim... E qual a vantagem vindo para desktop? Você vai ter outras alternativas de lojas online, né? De lojinhas para baixar, né? Então, assim... E tomara que dê aquela liberdade, porque se for fechado, não compensa, entendeu? Se o smartphone ficar fechado, beleza. Mas o Android Desktop tem que ser aberto para você fazer o que te dá liberdade, né? Foda, cara. Tem que ser igual o Windows, né? Você poder baixar tanto na loja da Microsoft quanto fora. E o Android Desktop tem que funcionar da mesma forma. Ou você baixa na loja deles, ou você pesquisa ali no Google, né? E vai ter o APK ali pra você instalar o que você quiser instalar, né? Cara, eu não sabia, o Brian, te falar. A Store da Microsoft é a melhor coisa que tem no sistema operacional. Por quê? Sim. Quando você trabalha, quando você tem... É porque é segurança, entendeu? E agora eu entendi mais as lógicas que tem das lojas que tem diretamente. Quando você tem um filtro de aplicativos que você pode usar, a própria empresa escolheu, é interessante, entendeu? Lógico que tem os mais aplicativos seguro. que são Sim. Exato. Fora também você pode baixar os aplicativos sem... Não precisa ter necessidade de algumas permissões, entendeu? Porque como já é autenticado pelo próprio sistema operacional, então ele já vem com segurança. Então, assim, quando você começa a trabalhar com segurança, você vai saber, você tem que desconfiar de tudo, entendeu? Exatamente. Então é complicado. Então a questão é, e a segurança do Android Desktop? Como é que vai ficar? Então, assim, a gente questiona, e aí, vai valer a pena você deixar o seu Windows para voltar para o Android? Ou eu vou usar outra distribuição Linux? Eu, Charles, eu faria um trial boot aí. Deixava um Windows, um Linux e um Android. Trial boot, eu acho que quase ninguém usa, né? Não, tem galera que tem sistema operacional aí, fi. Caraca, bicho, essa eu nunca vi. Bom, mas assim, cara, eu acho que se o Android for uma mistura de Linux desktop, né? Tipo, o Linux normal, com o que você disse, né? Todo o suporte que o Android tem fundido com Linux, eu acho que pode ser um sistema que dá muito certo. Porque, tipo, por exemplo, o que roda no Linux vai funcionar nele, e o que roda ali, que tem para Windows, que tenha para Android, vai funcionar nele. É até questão da Steam e tal. Eu acho que para dar certo o sistema, né? Que eu já até puxo o próximo tópico, o que pode ser feito para o sistema dar certo, é justamente isso. A compatibilidade total, né? Com relação a aplicativos que você já usa no Windows e aplicativos que você gosta de usar no Linux também. Eu acho que se fundisse ali os dois ali, fosse o melhor dos dois mundos, você poder usar tudo que você usa no Windows dentro do Android Desktop, cara, seria maravilhoso. Eu acho que seria o Linux definitivo, porque eu já usei muito Linux, eu gosto do sistema operacional Linux, só que às vezes uma coisa que eu e o Red Sky ficamos assim indignados, né, é a dor de cabeça de vez em quando você está usando Linux, aí vem uma atualização nova que ferra alguma coisa, ou ferra questão de som, compatibilidade, sempre vem algum bug, né? Já o Windows você não vê muito isso. Quando você vê, eles lançam correção sim. Mesma coisa com o Android. Não, os bugs que dá no Linux, que quando acontece no Windows, você perdeu o sistema. Se você pegar a carga de problema, que no Linux você resolve, né? Tranquilo, tem isso. Ali, é boa. No Windows, se você tiver problema com o drive, pra você conseguir... Tem que formatar. Verdade. Esse é o ponto negativo do Windows. Né? Então, assim, lógico, a galera não gosta do Windows 11, cara, mas eu sou fã, eu gosto do sistema operacional o Windows 11, né? Então, assim, não tenho nada contra o Windows hoje em dia, até porque é o sistema que eu tô gostando. Cara, eu já tô com 40, eu vou fazer 40 anos. Eu vi um meme esses dias, cara, eu cansei de brincar com distribuições e sistemas operacionais, eu quero praticidade. Eu quero poder brincar e tá de boa, seja Mac, seja Android. Linux, Android. Cara, tá funcionando, clicou, abriu a janelinha pra assistir um vídeo no YouTube. Perfeito. Não tá travando. Então, assim, essa é a ideia. Então, assim, o que eu posso esperar é que o Android Desktop seja um sistema operacional que te dá conforto e comodidade. Liguei o computador, liguei o notebook, o PC Game, cliquei na Play Store para baixar uns jogos. Vou jogar. É multiplayer? Funciona dos controles? Pô, beleza. Online tá bacana? Show.
consigo abrir multitarefa, abrir várias abas no navegador e não trava, consigo abrir várias janelas, tem um botão de fechar, entendeu? Consigo trocar um papel de parede, consigo jogar um RPG ali junto com meu filho, sei lá, com minha filha, com minha esposa, com lá, namorada jogando junto ali, todo mundo jogando em rede, tá, o jogo tá ok para todo mundo. Tem essa capacidade do smartphone com o sistema operacional. Cara, o canal é isso, entendeu? É praticidade. Então, se Android Desktop tiver isso, mano, é sucesso. Com certeza, eu acho que praticamente tu falou tudo, cara. Com relação ao sucesso do Android, é isso aí. E, cara, eu vou dizer uma coisa. O meu problema com o Windows não era software, era hardware, né? Eu fiz aquele podcast na época, que até eu citei aqui o 32, e eu falei muito mal do Windows 11. Mas a questão é a seguinte: a máquina que eu tenho hoje em dia, ela suporta muito bem o Windows 11. A questão é que eu estava com a fonte que não era adequada para algumas coisas do hardware aqui que eu estava tendo no PC, a placa de vídeo, por exemplo, né? E depois que eu fiz a mudança, não tive mais problema nenhum com o Windows 11. Mas tava faltando mais... tava um pouco recurso, né? O seu computador, né? Que você tá dando problema, né? Exatamente, faltava mais energia para ele, né? Eu tava precisando de eletricidade mais. Aí mudou a questão da fonte, pronto, cara, resolveu. Então, assim, o Windows 11 pra mim também, cara, tá entregando bem. Tanto que eu até falei pro Ed Sky. Cara, eu tava usando Dual Boot aqui, né? Eu até comentei, acho que em outro podcast. E de repente eu falei, bicho, bora ficar só no Windows mesmo, porque sai uma atualização pro Linux que bugou o áudio, e no Windows aconteceu a mesma coisa, uma atualização do driver da NVIDIA que bugou o áudio, só que no Windows resolveu o problema e no Linux não resolveu o problema. Ou seja, eu falei, cara, no Windows resolveu sem eu precisar formatar o Windows, o 11 no caso. Se fosse os outros Windows, talvez eu tivesse que formatar o sistema todo, mas eu não precisei, simplesmente ele foi corrigindo, né? Foi uma atualização do drive da NVIDIA, foi se adequando. Eu instalei uma outra atualização ali que o Windows estava pedindo. Depois que eu instalei, cara, parou os problemas, né? Que era o áudio ficava pipocando quando eu ia jogar, ou ver vídeo ao mesmo tempo, ou só jogar. E aí parou, não tive mais esse problema. Agora no Linux não queria resolver esse problema, mesmo eu tecnicamente descobrindo a raiz do problema, não resolveu. E aí é que tá, o Android e o Windows, eles têm essa similaridade, que se você tem algum problema aqui, você encontra inúmeros tutoriais para resolver. Já o Linux, como cada Linux é um diferente, né? Por exemplo, estava usando um Arch Linux, né? Que teriam outros comandos ali no terminal, outra solução, era o Endeavor OS, né? O Endeavor OS. Então ele teria os seus problemas particulares também, cada Linux tem seus problemas. Aí o Android Desktop seria bom por causa disso, porque seria quase 1 para 1, né? Se você estivesse usando o Windows. E vai ser bom, cara, porque sinceramente a Microsoft precisa de concorrente, cara. Porque assim, nem todo mundo tem um PC que vai rodar um Windows 11 da vida. E o Android Desktop, se ele for leve e rodar em qualquer PC, cara, já vai ajudar bastante. É igual o Redsky falou, tudo que ele falou, eu assino embaixo. Se tiver compatibilidade, não tiver dor de cabeça, você poder usar o sistema, qualquer problema que você tiver, resolver facilmente, maravilha, né, Redsky? Sim, e fora que nós já temos uma comunidade muito boa do Android, né? Então, independente da versão do Android, então a galera vai se adaptar. Então, o desafio é manter, né? Que a gente já comentou aqui, manter conforto, né? Eu falo conforto conforto você parece chato. A gente já mexe com o sistema operacional, isso é coisa de nerd, né? Cara, então. É conforto, né? Mas olha o nome do podcast, Upload Geek, né? Então. Geek. Cara, quando você, pra mim, Brian, eu vou te fazer uma pergunta, uma coisa que eu tenho. É o toque. Quando você clica no sistema operacional, você clica no menu iniciar, por exemplo, você clicou lá no menu, subiu aquele menu com aquela animação, parece que aquela leveza. Você não encanta você quando você mexe no sistema operacional? Porque você vai clicando, Sim. Você vai abrindo as janelas, aí você vê aquela... Entendeu? O Windows 11 copiou na cara de pau o KDE, né? Sem dúvida, cara. O Ubuntu. Galera, o Windows Total. 11, para quem usa já há muito tempo o Linux, tem a versão KDE, aí tem a KDE Neon, Plasma. Os caras da Microsoft copiaram na cara do... Aí misturou, a galera fala que o Windows 11 é a mistura do macOS com KDE, tá ligado? Realmente eu concordo com eles. Então, com certeza, cara. Mas enfim. Então, o Android tem que trazer isso. Vai ter comparações? Com certeza. Mas assim,
é torcer que a comunidade, que a gente consiga, por exemplo, ter problemas no início, né? Vai ter problemas iniciais quando o sistema lança, falta de compatibilidade, entendeu? Vai ter galera testando, vai ter galera invadindo. Você sabe qual é a parte melhor de tudo isso, do sistema? É a mesma coisa com a Valve, da Steam, né? Que tem uma empresa grande por trás cuidando do sistema. Tipo, a Microsoft, né, cuida do Windows, o SteamOS, a Valve cuida, e agora o Android Desktop vai ser cuidado pela Google. Então, só de ter uma empresa grande que vai estar ali o tempo todo atualizando, prestando suporte, já torna o sistema bem atrativo, diferente dos outros Linux. Imagina a Valve, agora imagina a Valve desistindo adaptando o SteamOS com o Android Desktop. Então, né? Pode acontecer. Inclusive, facilitaria para ela, né? Para ela ter acesso a muito mais coisas ali que agregariam ao sistema, né? Tanto até o Adobe, né? Por exemplo. Exatamente. Tem uma comunidade que com certeza vai trabalhar para o Android Desktop e trabalhar para as coisas funcionar. Os emuladores, os drives compatíveis, entendeu? As camadas que tem do sistema. Então, assim, eu creio que a vantagem do Google é que tem uma comunidade boa por trás, entendeu? Além do próprio Google, tem uma galera do Open Source que ajuda ali, entendeu? Que tá com lá. certeza. Então, porque o problema do Linux em geral é justamente que só tem uma comunidade, que não é uma coisa ruim, tá? Muitas vezes os usuários se juntando ajuda pra caramba. Mas tem uma empresa gigante por trás, dá um upgrade bacana, cara, na ajuda ali. Exato. E assim, é uma coisa que eu espero é que, mano, vai dar certo. Eu torço, assim, eu acho que não vai pegar de primeira. O interessante é ir aos poucos. O sistema dá certo é quando ele começa devagar, entendeu? É o famoso boca a boca. E, cara, uma coisa para conquistar o mercado, ele vai ser gratuito, né? Então, é a vantagem da Microsoft. Com certeza, as empresas vão investir em segurança. Com certeza, vai abrir o mercado para antivírus de novo. É o que mais vai ter, né? Pessoal da Avast. Então, abre o mercado. Vai ter mais opção, a galera de TI, agora você vai poder desenvolver apenas... Você acaba desenvolvendo só para um sistema só, entendeu? Não precisa você adaptar. E tá crescendo muito, Brian. O Web App é uma ferramenta que você une tipo um navegador junto com o aplicativo, por exemplo. Lembra que você tem que criar um aplicativo para... Quando você cria uma aplicação, por exemplo, o WhatsApp Web, né? Um exemplo, né? Sim. Você tem o WhatsApp Web, aí tem a versão WhatsApp para celular e a versão WhatsApp, o aplicativo pro Windows, né? Certo? Uhum. Você tem isso. Aí, Brian, imagina só, você tem ali essa sessão. Então o cara vai desenvolver para cada sistema, entendeu? Para cada tipo de coisa. Aí vem o Web 2.0, o Web App, perdão, que vai ser uma coisa só. Sim. Então a galera vai desenvolver. Só que qual o problema disso? Como você vai usar um servidor só, então imagina essa demora que vai ter o aplicativo, entendeu? Dependendo da demanda. Então você vai ter um WhatsApp mais lento no computador, mais lento no celular, sacou? Então, assim, essa é uma desvantagem, mas a vantagem é que a empresa vai economizar muito dinheiro, entendeu? Então, assim, a tendência, já com essa fusão toda, você vai poder, a galera que desenvolve, ou o pessoal que vai trabalhar com isso, vai poder, vou fazer uma aplicação só que vai valer para qualquer sistema operacional, pô. Certeza. Tá ligado? Essa é a vantagem. Então, com o Android, com isso, isso vai ajudar bastante. Imagina, né, quando no futuro ali, eu acredito, assim, que a gente vai finalmente ter um sistema que vai bater de frente com o Windows. Se eles fizerem tudo corretamente, igual a gente comentou aqui no podcast, né? Se eles acertarem ali em todos os pontos, até na questão de suporte e tal. Porque, cara, muita gente... Eu tenho visto uma insatisfação muito grande da galera com relação ao Windows. Não é só pela questão de compatibilidade, meu hardware não suporta o Windows. Ou, às vezes até suporta, só que a galera não quer. A Microsoft tá obrigando você a usar o IA. É muito processo aberto de segundo plano. Às vezes você quer jogar e quando você vai jogar, puxa demais. O jogo não roda legal. Já no Linux você já roda melhor porque não tem processo de segundo plano. Então você tem muita coisa que desagrada a galera. Até a questão da memória RAM, que a gente até fala no podcast sobre o Windows, a gente falou mais sobre isso, né? Que é o podcast número 32. Mas assim, falando por alto, tem até essa questão. Então se o sistema for leve e rodar legal mesmo, muitas pessoas vão aderir ao Android Desktop. E eu acredito que se ele fizer tudo certinho, igual a gente comentou aqui já, né? Questão de compatibilidade, questão de mirar na vulnerabilidade, conforto, vulnerabilidade, suporte,
Aí eu acho que funciona legal, cara. Acho que tem um futuro promissor, entendeu? Não, e o interessante, se eu faria eu faria o que o Google, se o Google quer ter o retorno, faz as versões, faz a versão gratuita pra galera, a versão com suporte. Quem quiser suporte do Google, entendeu? Paga, entendeu? Aí o pessoal tem suporte. Exatamente. Eu acho que a Microsoft deveria ter feito isso há muito tempo. Deveria ter lançado uma versão de um sistema para. Ou se não, um sistema ali gratuito. Por exemplo, tivesse um Windows XP gratuito, entendeu? Aí atualizava. Só que, tipo assim, colocava propaganda no sistema profissional, entendeu? Dos parceiros dela. Todo mundo, eu não importaria se eu tivesse um sistema operacional original, gratuito, de vez em quando acessava o navegador, ou no papel de parede, tinha uma propaganda. Deixa que não atrapalhasse tanto, entendeu? A questão até. Eu lembro até de um vídeo que eu vi no YouTube que o cara falou que tecnicamente, pelo menos os Windows mais atuais, quando você não ativa a chave, né, só fica aquela frasezinha, né, de pedindo para ativar. Ele falou que se você ignorar isso aí, tecnicamente você pode usar o Windows sem você precisar ativar nada. Assim funciona. Não sei na questão de segurança, essas coisas, né? Ele não comentou muito sobre isso. Mas tecnicamente você consegue usar o Windows de graça, sem precisar ativar. Só que fica aquela mensaginha chata, né? Toda hora falando, seu Windows não tá ativado. Agora que importa um monte de funcionalidade, né? Você não pode fazer tal coisa. Sim. Então tem isso. Trocar papel de parede. Aí você tem que usar as gambiarra. Então, exatamente. Aí muita gente vai lá, né? Baixa um jeitinho brasileiro ali de deixar o Windows craqueado, né? Vou colocar assim. Coloca mais um vírus, né? Então, né? Ou um vírus, um spyware. Cara, hoje em dia eu digo pra vocês, até na questão de software pirata, já não uso mais, questão de jogos também. Assim, é coisa minha pessoal, tá? Não tem nada contra quem utiliza, mas eu não utilizo porque eu tenho muito esse receio de que pode ser que alguns que eu vá utilizar não esteja seguro. Mas, cara, por que uma pessoa vai fazer uma coisa de graça sem ter algum custo ali, entendeu? Por trás. Então, eu já não confio muito hoje em dia. Eu vejo que muitas pessoas têm muitas más intenções, apesar de fingir que tá ajudando, né? Distribuindo jogo de graça ou coisa do tipo. Eu não confio muito, cara. Hoje em dia eu sou assim, se quero ter alguma coisa, tem original. Você vê, se você tiver original, você tem risco de pegar vírus também, porque, pô, a própria Steam, cara, tem jogo dentro da Steam que tem vírus, cara. Igual um rapaz que a gente até noticiou lá no nosso programa de notícia, né? Toda quarta ali ao vivo, 8 horas da noite no Aceleranerd, que a gente comentou sobre o rapaz que tava até eu e minha esposa na live, né? Que o rapaz ele tinha câncer, né? Ele tinha conseguido um dinheiro pra fazer o tratamento, e o filho de uma... Não vou xingar porque o YouTube não gosta, mas... Enfim, um vagabundo foi lá, pediu pra ele baixar o jogo dentro da Steam, e o jogo dentro da Steam tinha um vírus, e o vírus se infectou a máquina do cara e roubou o dinheiro dele, velho. Isso aí me deixou indignado, tá ligado? E tipo, dentro da Steam, velho. A Steam foi lá e tirou, tomou providência e tirou. Mas e aí? E os outros jogos que sempre aparecem, entendeu? Tipo, tu tá pagando por uma parada, é pra você ter segurança e ainda ter essa vulnerabilidade. Imagina coisa pirata. Por isso que eu tenho esse receio, entendeu? Sim. Eu assim, cara, a única vez que eu vi que eu sofri muito com Windows e com vírus foi quando eu comecei realmente a explorar mais assim, a internet, né? A internet, quando eu comecei com o Windows XP, até hoje foi em 2007 para 2008. Então, faz muito tempo que eu não pego um vírus cabuloso, quer dizer, nunca mais peguei um vírus cabuloso, né? Mas eu peguei assim, eu tinha, foi bem na época, Brian, eu tava com um computadorzinho dual core, acho que com 512, 1 GB de RAM, parece, mas né, na época, um Windows XP. Cara, eu peguei um Trojan, mano. O Trojan que Caraca. Ele acabou com o meu HD, velho. Putz, tipo assim, o computador, eu peguei o vírus, reiniciei o computador. Cara, o mouse demorava, o teu ponteiro do mouse, hoje, a milésima segundo a gente mexe ele, né? Sim, é bem rapidinho. Então, imagina só que eu mexi o meu mouse pra direita. Só aquele movimento de ele ir pra direita demorava 10 minutos. Putz, imagina a ansiedade de ver que mexe rapidinho do nada, tá lento pra caraca. Perdi 90 GB de arquivo, né, que tinha de anime, que eu achava na época. Putz, foda, cara. Então, assim, cabuloso. Então, assim, espero que o Android desktop, né, tenha bem com essa segurança, poder apagar
a comunidade aí, Linux, a comunidade da galera do Android, a própria empresa aí, possa oferecer, né? Se você vai lançar uma versão gratuita, a segurança. Se for lançar uma versão paga, né? Se você quer, com certeza vai vir nada de também sai de graça, né? Com certeza. Eu pagaria de boa. Se for um preço bacana, eu pagaria, tá ligado? Eu acho que se fosse o preço mais justo do que a Microsoft cobra por uma licença do Windows, que é caríssima, tá? Eu dei sorte porque uma vez eu achei... Tinha uma empresa, que geralmente isso acontece, tá? Às vezes a empresa compra várias licenças do Windows, aí depois eles revendem bem baratinho na internet. Então eu achei no Mercado Livre uma vez, né? E consegui comprar bem baratinho. Acho que eu comprei por uns... Não lembro se foi 30 ou 20 e poucos reais, por aí. Até hoje eu tenho essa licença ativa porque ela fica na conta da Microsoft, né? Então... A minha também. O amigo comprei por 50 conto do amigo meu. Olha aí. Barato, pô, pechincha, porque abaixo de 200 já é um valor bom, porque acho que uma licença original é o quê? 250, 300, né? Mas a nossa versão, Brian, é bem limitada no Windows. Se você vai analisar, você só pode ter... Você usa, mas tem... Por exemplo, a versão que a gente usa, tá ligado? Tem uns pacotes que a gente pode fazer algumas coisas no Windows, tá ligado? Eu já percebi isso já. Eles meio que dão uma limitada pra você também. Sim, eu não cheguei a testar não, mas assim, pra o que eu uso tá funcionando, assim, que é pouca coisa mesmo. Mas, assim... Sim. Mas algumas utilidades um pouco mais avançadas que a gente precisa colocar, entendeu? Mas nada de... Nada que impacta tanto assim negativamente o sistema, tá ligado? Mas, mano, eu falo pra você, vale muito a pena esperar o Android Desktop, porque eu tô aqui numa expectativa muito boa. Acho que esse papo nosso aqui deu pra abrir a mente aqui, que se cair no gosto do povo, é uma vantagem. Mas minha única preocupação, mano, antes eu vou finalizar aqui, se caso tu queira adicionar algo mais, mas eu acho que o Android Desktop vai ser uma cópia do Windows 11. Vai vir com o Gemini ali incluso, vai ser o irmão do Microsoft ali do Windows. Sabe por quê? Se você tem que o Windows 11 já com a inteligência artificial, já vem com os pacotes da Microsoft, como é que você é obrigado a usar. Creio que o Android Desktop vai ser a mesma coisa, entendeu? Não vai mudar nada, só vai mudar só o endereço, entendeu? Mas aquela coisa de embutido ali no meio vai estar tudo junto. O único BO é isso. Isso aí é uma coisa que eu também penso, sem dúvida, né? Tipo, hoje em dia já acontece, né? A Android, ela meio que te obriga a você ter o navegador, né? O Chrome, né? Que é instalado de fábrica. A questão também do e-mail, né? De Gmail, aplicativo do YouTube, essas coisas. Então, assim, com certeza a gente vai ver isso acontecendo no Android também. Então, ele vai ser bem parecido com o Windows nessa questão, né? Eu acredito que... Concordo contigo e acredito que sim, nós teremos ali aplicativos que vão vir já pré-instalados. Mas dependendo, assim, da questão da leveza do sistema e do quão ele exige para a máquina, eu acho que vai valer a pena, porque o Windows 11 hoje em dia está exigindo muita coisa, né? A questão da segurança na BIOS, a questão de você ter mais memória RAM, um bom processador, uma boa placa de vídeo ali, tipo, meio que tá meio exigência meio alta, né? Se o Android exigir menos, pode dar certo, apesar de vir com os aplicativos inclusos, né? Exatamente, mas acho que o Android não vai ser tão... Lógico que vai ser. Se for a versão desktop adaptada, sim, vai dar bom, entendeu? Também acho que pode dar certo. E, cara, uma coisa que pode ser interessante também, já que ele vai ser um Android, por exemplo, você já usa o seu smartphone, imagina se você puder ter a mobilidade ali de intercalar, né? Você poder conectar o seu smartphone ali com desktop Android e poder passar, por exemplo, tem uns aplicativos que eu gosto muito de usar, alguns jogos e tal. Aí você sincroniza e ele já baixa os jogos que você gosta de jogar diretamente ali, ou faz uma sincronia da tua conta, já baixa ali os seus aplicativos favoritos mais utilizados. Então, assim, eles têm muita coisa ali que dá pra acertar e ficar uma coisa bacana, cara. Eu vejo um futuro promissor se eles acertarem naquilo que a gente já comentou lá no começo do podcast aqui, durante o podcast, aliás. Eu vejo o futuro promissor, assim, na minha opinião, encerrando aqui, concluindo sobre o Android Desktop, eu torço pro sucesso dele, porque a gente precisa de concorrente pro Windows, e ao mesmo tempo, se fizerem tudo certo, eu acredito que pode funcionar. E você quer falar mais alguma coisa, Red Sky? Que vem o Android Desktop para bagunçar aí o mercado do sistema operacional, né? Mais um sistema, né? Né, então. É que de Linux a gente já tá acostumado, né? A gente já sabe que sempre tem um sistema operacional novo todo dia, sempre tem alguma empresa ou alguém, né?
uma pessoa física ali criando. Aí outro, tem os PJ também, as empresas aí criando também sistemas operacionais. Mas sabemos que hoje, para quem, como eu posso dizer, tem muita coisa boa, mas assim, é que nem, como posso dizer a frase, não, é quando você tem muita, digamos, tem muito anime, como é que eu falo? Você tem muita opção e Saturado. pouca qualidade. Meio que você não tem uma versão ali que você quer, Uma né? qualidade ali que você tá esperando, né? Tipo, Então, assim, tem muita galera que faz propaganda, mas o sistema fica o mais do mesmo, entendeu? Então é difícil você ter um sistema operacional que tem um diferencial, né? Que nem você tem o Ubuntu, que você tem aí os sistemas operacionais baseados no Arch Linux, né? Aí tem os do Debian, aí tem o Linux BSD, né? É isso mesmo. Mas assim, eu espero que o Android Desktop tenha um diferencial de quê? De ter tudo aquilo que a gente falou de bom. Que seja o sistema operacional que você possa baixar, possa instalar, possa usar e que você não precise ficar formatando. tem dor de cabeça, né? Sem dificuldade. Exatamente. E vai ser... Boa sorte, Google. Boa sorte, Google, exatamente. E agora, entrando no desktop, né? O Android Desktop, a gente vai ter aí no mercado de sistemas operacionais, né? Os que realmente, né, estão nas máquinas e tal, que é o Windows, o macOS e o Android Desktop. Porque tecnicamente o SteamOS ele tá mais vindo para portáteis, né? Ele é consoles portáteis, PCs portáteis, na verdade, PCs estilo console portátil. Então ele ainda não tá vindo para PC normal, não tá vindo para notebook, né? Mas esperamos que o SteamOS também cresça, porque é mais uma opção, é bom ter quanto mais opções melhor. Mas eu torço aí porque o Android Desktop acho que pode dar até mais certo do que o SteamOS, dependendo de como eles vão fazer. Se realmente ele ficar muito fechado e só tiver... só consegue jogar jogos do Android. Jogos ali da Google Play Store. Não sei, cara, se funciona. Tipo, você poder acessar sua biblioteca da GOG, da Steam, da Epic Games. Você poder instalar o Real Engine dentro do Android, trabalhar, né, o Unity, enfim. Vamos ver, né? Só o tempo dirá aí qual vai ser o futuro aí do Android Desktop. Mas sucesso aí pra Google e boa sorte. É isso, né, Red Sky? E por hoje é só, pessoal. Já deixa seu like, curte, compartilhe e não deixe de acompanhar a gente nas plataformas. Então, ajude o canal e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado aí por ter escutado o nosso podcast. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça de ouvir os outros podcasts se ainda não ouviu. Estamos aí também no Spotify, Amazon Music, Deezer e vou tentar colocar a gente também no Apple Podcast, que ainda não consegui, mas em breve, quem sabe, estaremos lá. Esse foi mais um episódio de Upload Geek. Espero que tenham gostado. Então, não se esqueça de acompanhar sempre aí no Acelera Nerd os conteúdos. E se você só está ouvindo os podcasts nas plataformas de áudio, não esqueça que praticamente toda sexta temos aí um podcast novo. Quando não tivermos toda sexta, pelo menos sexta sim, sexta não, vai estar saindo um podcast novo. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.